Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa capacitação do mês de setembro. E hoje nós vamos discutir sobre o registro documental. Quais são os objetivos da nossa discussão? Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma apresentação sobre o que é o registro documental, falar um pouco sobre sigilo também. Em seguida, nós vamos discutir o registro de prontuário psicológico, que nós também conhecemos pelo nome de evolução ou as evoluções. Depois nós vamos falar sobre o modelo único de evolução que a gente tem tentado implementar no nosso setor. E, por fim, vamos falar sobre a importância do registro de tentativas de atendimento sem comunicação ou de tentativas. Certo? Para a gente começar a nossa discussão, nós temos como base duas referências importantes. Uma a gente vai discutir esse mês, que é sobre a obrigatoriedade do registro documental, Resolução CFP número 1 de 2009, e no mês seguinte nós vamos discutir sobre a Resolução CFP 6 de 2019, sobre a elaboração de documentos escritos. É obrigatório o conhecimento destas duas resoluções que estão disponíveis na íntegra no nosso Drive coletivo da psicologia. Então, deem uma lida, né, para que vocês possam ter o conhecimento do que essas resoluções regulam na nossa profissão. O que é o registro documental? Trata-se de uma atribuição obrigatória do profissional de psicologia. Ela decorre da prestação de serviços psicológicos. Todos os serviços que nós prestamos precisam, então, ser registrados em formato de papel ou informatizado. No hospital, nós fazemos as duas modalidades. A gente imprime carimba, leva para o prontuário físico e também faz o registro digital. Possui um formato de prontuário psicológico, depois a gente vai discutir mais sobre este formato, e também possui caráter sigiloso e privativo, o que nós também vamos discutir adiante. Sabemos que a guarda desse registro é de 5 anos, é de responsabilidade do psicólogo, RT ou instituição em que ocorreu o serviço. E deve ser feito uma atualização permanente desse registro. Então, conforme vão se sucedendo os serviços, nós vamos atualizando, então, o prontuário psicológico. Para que serve? E isso é muito importante. Quando a gente estiver em dúvida de como fazer o nosso registro ou que informações colocar nesse registro, nós precisamos lembrar para que serve esse registro documental. Ele auxilia na orientação e fiscalização do serviço prestado e a responsabilidade técnica adotada. Serve como meio de prova idônea para instruir processos disciplinares e a defesa legal. Respalda o psicólogo e a pessoa que recebe o atendimento. E também é útil à produção e acúmulo de conhecimento científico, à pesquisa e ao ensino. Tem mais um ponto que nós vamos discutir adiante, da importância do registro documental, em relação ao nosso serviço, que é um serviço hospitalar e que, portanto, tem ligação com a equipe multi. Então, no nosso caso, esse registro documental também serve para auxiliar as condutas tomadas pela equipe, seja de psicologia, seja a equipe multidisciplinar como um todo. Tá bom? Então, a gente está falando que esse é um documento sigiloso. E o que significa isso? Nós vamos ter principalmente 3 referências de sigilo para ajudar a gente a pensar essa discussão. A primeira delas é a Lei número 13.709, de 2018, que é conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também chamada de Lei LGPD. Sobre o que rege essa lei? No item 2, no artigo 5, ela diz que nós, brasileiros, temos uma série de dados que podem requerer sigilo. E o que vai delimitar se essa informação requer sigilo ou não é esta lei. E um dos dados pessoais
sobre o qual pesa a questão do sigilo é referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, por lei, informações referentes à nossa saúde devem ser preservadas sob sigilo pelas instituições, certo? Mas essa lei também rege as exceções. E no artigo 7º, sobre o tratamento de dados pessoais, a gente vai ver que uma das exceções no qual a gente pode tratar esses dados, que a gente pode discutir esses dados, é em razão da tutela de saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, entre outros. Então, quando a gente vai fazer o nosso registro documental, esse é o momento que a gente trata, esse é o momento que a gente faz uso desses dados sigilosos, em razão de tutela da saúde, em razão de cuidado da saúde. Então, quando a gente vai fazer esse registro, um dos critérios que a gente precisa adotar é se a gente está fazendo uso dessas informações para a tutela da saúde desta pessoa, certo? Existem outras exceções, não vou entrar aqui nelas, a gente já viu um pouquinho delas, né, quando a gente falou sobre a questão do HIV nas nossas capacitações, e isso já abre porta para a Lei número 14.289 de 2022, que vai falar justamente, vai reforçar sobre a obrigatoriedade da preservação do sigilo sobre condição de pessoa que vive com infecção, seja pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, das hepatites crônicas, de hanseníase ou de tuberculose, salvo as exceções dispostas na lei LGPD. Ou seja, se estamos falando de procedimentos que servem para a tutela de saúde, nesse momento a gente pode fazer uso dessas informações, certo? O Código de Ética também é uma referência para a gente quando nós vamos discutir sobre sigilo, e ele rege nos itens B do artigo 6º, o artigo 9º e o artigo 10º, em seu parágrafo único, são justamente os trechos do Código de Ética que regem sobre a questão do sigilo. Para que serve a preservação do sigilo? De acordo com o Código de Ética, visa proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações atendidas pelo serviço psicológico. Mas quando há conflito entre a proteção da confidencialidade e os demais princípios do Código de Ética, excetuando-se casos previstos em leis, a psicóloga ou psicólogo poderá decidir pela quebra desse sigilo, baseando-se numa busca pelo menor prejuízo, restringindo-se a prestar as informações estritamente necessárias. Olha que importante essa afirmação para ajudar a gente a pensar como é que a gente faz os nossos registros. A psicóloga ou psicólogo compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações e assinalando a responsabilidade de preservação do sigilo de quem as receber. Nós vamos retomar isso quando no mês que vem a gente falar sobre os documentos escritos. Então vamos falar um pouco mais sobre o prontuário psicológico, né, que nós chamamos de evoluções. O que é uma evolução ou um prontuário psicológico? Constitui-se de um conjunto de informações com o objetivo de contemplar de forma sucinta, olha como é importante essa palavra, o trabalho prestado, a descrição e a evolução da atividade e os procedimentos técnicos científicos adotados. Devem ser registradas apenas as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho. E o usuário ou representante legal tem direito a acesso integral às informações registradas pelo psicólogo em seu prontuário. Isso é muito importante. Aí eu peguei também um parágrafo que ele é usado na definição de documentos escritos, mas eu achei importante colocar aqui porque eu acho que ele também cabe. Ora, se nos documentos escritos, que são documentos que nós vamos fazer uma descrição
muito mais detalhada, como, por exemplo, num laudo, como, por exemplo, num relatório psicológico. Se, mesmo nos documentos escritos, o CFP considera que essa descrição não corresponde à descrição literal das sessões, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente, então a gente poderia transpor essa mentalidade também para o registro. Afinal de contas, a gente está falando de um documento que é muito mais sucinto. Né? Então faz sentido pensar que esse documento não é a transcrição literal das sessões, exceto quando isso se faz justificado. Então, todas essas colocações, essas contribuições do que é um registro, o que é o sigilo, né, ajuda a gente a pensar que tipo de informações a gente coloca. No nosso cotidiano, o tempo todo a gente está discutindo. E agora, será que eu coloco essa informação ou não coloco? Na dúvida, pergunte-se, que são as questões que a gente tem que se perguntar para saber se uma informação deve entrar no nosso registro documental ou não. Primeira pergunta: suprimir a informação protege, por meio da confidencialidade, a intimidade da pessoa atendida? A gente sabe que nossos atendimentos, diversas vezes, nós vamos entrar em contato com conteúdos que são extremamente sensíveis e íntimos das pessoas que estão sendo atendidas por nós. Mas, apesar disso, muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, essas informações, elas não são essenciais para a conduta da equipe multidisciplinar, que vai para o nosso segundo ponto. Esta informação, ela é necessária ao cumprimento dos objetivos do trabalho. Então, às vezes a gente gasta muito tempo perguntando, como é que eu coloco essa informação? Como é que eu posso descrever? Mas quando a gente para pensar se essa informação ela é necessária ao cumprimento dos objetivos do trabalho, a gente percebe que muitas vezes não, né? Então, não tem necessidade de ser colocada. É uma informação que contempla, de forma sucinta, o trabalho prestado, a descrição e evolução da atividade e os procedimentos técnicos científicos adotados. E, por fim, é uma informação que auxilia na orientação e fiscalização do serviço prestado e a responsabilidade técnica adotada. É uma informação que respalda a psicóloga ou o psicólogo e a pessoa que recebe o atendimento. Então, vamos começar a fazer mais essas perguntas quando nós tivermos dúvida se uma informação deve caber num registro documental ou não. Porque esse registro, ele tem uma função, né? Eu até acabei discutindo com alguns plantões. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente precisa saber, eu acho que essa informação é relevante. Relevante para quem? Porque no registro documental, essa informação tem que ser relevante ao cumprimento dos objetivos do trabalho. Não é relevante. Às vezes a informação é relevante para o sujeito, mas não é relevante ao cumprimento dos objetivos do trabalho. Tanto nós como da equipe Multi. É uma informação que está baseando uma de nossas intervenções, uma de nossas falas, uma de nossas propostas de trabalho. Muitas vezes não, né? Então, por que registrar? E assim sucessivamente. Então, é muito importante começar a fazer essas perguntas. Sobre o prontuário psicológico evoluções, ainda, são itens a serem contemplados, segundo a resolução CFP. Então, agora vocês já sabem, né? O que é obrigatório de ser constado no prontuário psicológico? O que é obrigatório de constar nas nossas evoluções? A identificação do usuário e instituição, a avaliação de demanda e definição de objetivos do trabalho, o registro de evolução do trabalho e o registro de encaminhamento ou encerramento. Então, é muito importante que o psicólogo ou a psicóloga conheçam esses itens obrigatórios, porque muitas vezes a gente fica ali fazendo um esforço homérico de colocar uma informação, porque a gente acha, muitas vezes, que precisa. A gente, às vezes, acha que é obrigatório e não é. Isto é o que é obrigatório, de acordo com o CFP. Então, a partir desses pontos obrigatórios, eu busquei, juntamente com vocês, apresentar uma proposta de modelo único de evolução,
que nós buscamos consolidar e efetivar na prática nesse último mês. Eu tive alguns objetivos quando eu coloquei esse modelo, podemos falar deles aqui. Então, o objetivo é aproximar dos requisitos estabelecidos pelo CFP, esses requisitos obrigatórios, eliminando campos supérfluos e repetitivos, com o intuito de promover um registro menos automatizado, estimulando a reflexão e a ponderação de cada psicólogo e proporcionando maior autonomia, segurança e autenticidade na hora de fazer os registros. Eu acredito, pelo que eu discuti com cada um dos plantões e também entrando em contato com as evoluções de vocês, que de modo geral nós fomos muito bem sucedidos no estabelecimento desse modelo. Eu acho que nós alcançamos grandemente os nossos objetivos de aproximar mais das resoluções do CFP, de fazer um registro, às vezes, que a gente para um pouquinho a mais para pensar, para refletir, mas que acaba sendo mais sucinto do que os outros registros que já estavam mais automatizados, às vezes repetitivos, que não cumpriam as funções nas quais o registro documental se propõe a existir, né? E, nesse sentido, eu diria que nossas evoluções estão sendo muito mais interessantes, tem ajudado muito mais. A comunicação com a equipe de psicologia tem ajudado mais na comunicação com a equipe multidisciplinar. A gente está conseguindo entender mais como é que foram esses atendimentos, o que foi trabalhado, como é que a gente pode dar continuidade a esses atendimentos, sem, contudo, violar a intimidade das pessoas. Então, eu acho que nós demos conta, ficou melhor e de alguma forma a gente conseguiu cumprir esses objetivos que a gente estabeleceu. Mas é claro que nós, como estamos numa fase de ajuste, né, desse processo de estabelecimento, eu tenho percebido algumas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, o documento de modelo único de evolução, que eu mandei para vocês, por estar nessa fase provisória de consolidação, eu alterei ele algumas vezes, certo? Então, eu coloquei lá no nosso documento, que está lá no Drive da Psicologia, uma data de criação e uma data de última atualização, para vocês saberem que eu tenho atualizado esse documento e para que vocês tenham contato com as versões mais recentes. Porque eu escutei vocês e eu vi vocês pontuando, a gente podia acrescentar isso, a gente poderia modificar isso, e eu fiz essas modificações e apresentei esse documento atualizado para vocês. Vamos, então, pensar nessas questões aí que eu acho que a gente pode melhorar e que a gente pode ajustar. Primeiro, por eu estar nesse processo de elaboração, de não saber se esse modelo ia dar certo na prática, eu acabei escrevendo uma coisa no documento que eu acho que não deu certo. Eu coloquei alguns exemplos fictícios de preenchimento do modelo único para a gente pensar como é que ele funcionaria na prática, mas eu acho que isso não chegou muito bem para vocês. Por que eu digo isso? Porque ocorreu algumas situações em que alguns psicólogos entenderam que aquele exemplo fictício que eu estava dando era o jeito correto de preencher. E eu percebi que muitas evoluções acabaram sendo muito parecidas, até francamente copiadas desses exemplos, né? E isso é um problema, porque nas condutas do exemplo que eu dei, eu estava criando um exemplo fictício de um psicólogo que teria feito um número X de condutas lá, 3 condutas. E aí o que acontece? Na hora de vocês preencherem a evolução de vocês, acabou indo, né, essas mesmas condutas. Porque o João indicou que era para preencher assim. Aí vocês só colocam essas mesmas 3 condutas. Isso é um problema. Vamos pensar qual que é o objetivo do nosso modelo único de evolução? Promover um registro menos automatizado. Então, isso não pode mais acontecer. Não podemos fazer registros automatizados. Cada atendimento é único, né? Então, na hora de preencher as suas condutas, não pode ir só no Ctrl+C. Tem que olhar as condutas, as propostas de condutas e colocar o que vocês fizerem. E se vocês fizeram algo a mais,
vocês têm que ter a criatividade, a autonomia, a segurança, a autenticidade, a reflexão e a ponderação de redigir o que vocês fizeram, né? A gente não pode ficar preso só nos exemplos que eu dei, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos promover registros menos automatizados. Agora a gente vai discutir ponto por ponto desse modelo único de evolução, né? Para a gente ver qual que é a proposta. Acho que muitos de vocês já tiveram contato com isso, né? Mas vamos lá. Modalidade de atendimento. Para que serve esse campo? Para a gente registrar, tipificar qual foi o serviço que a gente prestou. Acolhimento psicológico, acompanhamento psicológico, atendimento multidisciplinar, entrevista, atendimento multi em acolhimento de óbito, atendimento em visita hospitalar, atendimento em visita humanizada, são alguns dos, né, acho que é o grosso do trabalho que a gente desenvolve aqui no hospital, certo? Às vezes, acontece da gente tá fazendo uma modalidade de atendimento e, de repente, virar outra. Às vezes a gente está fazendo uma entrevista e aí, de repente, a gente precisa acolher aquela pessoa. Às vezes a gente está fazendo um acompanhamento e aí mudou, aconteceu alguma outra coisa que a gente precisou fazer, uma outra modalidade de atendimento. Então, a gente tem a liberdade de tipificar, né, com base no que a gente acha adequado a partir do que a gente realizou. A gente vai lá tipificando o que fica mais fidedigno ao atendimento realizado. Ou, na hora da síntese ali, a gente pode especificar. Eu estava fazendo ali o acompanhamento psicológico, aí eu percebi que eu precisei fazer um acolhimento e assim sucessivamente, tá bom? Motivo. Isso é muito importante. Visa contemplar a avaliação da demanda. Vocês lembram que avaliar a demanda é um item obrigatório do CFP? Então, no campo motivo, é um momento em que a gente vai poder dispor dos elementos obrigatórios, de acordo com o CFP, para a gente fazer o nosso registro documental. De forma geral, o que motiva os nossos atendimentos são 3 situações. Primeiro, busca ativa, em que o profissional de psicologia realiza a visita em leito espontaneamente para investigar se há demandas psicológicas. Agora é o seguinte, se eu fui fazer uma busca ativa lá no setor em que eu sou psicólogo de referência, eu entrei em contato com aquele paciente ali a primeira vez, comecei a escutar os conteúdos que ele vinha trazendo, e eu verifiquei uma demanda psicológica, e aí eu senti a necessidade de fazer um segundo atendimento com ele, no próximo plantão que eu viesse ao hospital. No segundo momento, no segundo atendimento, não é mais busca ativa, né? Então a gente não pode ficar colocando busca ativa, busca ativa, busca ativa. Não. Se você sentiu necessidade de fazer um segundo atendimento, é porque você identificou a demanda. E é porque você, então, sentia a necessidade de fazer esse acompanhamento. Então, vira acompanhamento e a gente precisa descrever que motivo foi esse que nos levou a achar que esse paciente precisava fazer um segundo atendimento. Então, a gente precisa tipificar melhor. Então, o motivo por busca ativa deve ocorrer somente no primeiro atendimento. Daí em diante, falaremos em acompanhamento. Outro motivo que nos leva a entrar em contato com o paciente é a solicitação da equipe, né? Principalmente da equipe, mas também, às vezes, do paciente e acompanhante. Em caso de solicitação, devemos descrever a demanda conforme apresentada pelo solicitante, seja esse solicitante a equipe, os pacientes ou os acompanhantes. Então, esse momento é o momento da gente colocar, olha, eu fui solicitado porque a equipe entendeu que esse paciente estava assim, assim, assado e precisava de atendimento, né? Ou porque o familiar viu a necessidade por causa disso, disso, disso. Esse é o momento de colocar a demanda do ponto de vista do outro. Porque muitas vezes nós vamos identificar lá no momento do nosso atendimento que esta demanda não estava de acordo com aquilo que o paciente queria falar naquele momento. Então, isso vai dar uma oportunidade para a gente colocar nas nossas evoluções, para a gente colocar nos nossos registros essa discussão da demanda. Isso que se chama avaliação. Avaliação não é aceitar a demanda do outro e dizer amém, ponto final.
Não, a avaliação é você escutar o que o outro diz e tentar compreender as minúcias daquele pedido. Muitas vezes, a equipe multi vai solicitar para a gente um parecer. Ah, eu quero um parecer da psicologia. Ou eu quero um laudo da psicologia. Mas a gente faz isso aqui no hospital, né? De acordo com os nossos registros técnicos, com as nossas resoluções técnicas que nós vamos discutir mês que vem, a gente vai descobrir que esses termos são termos imprecisos. Só que a equipe, ela não tem obrigação de usar o termo preciso da equipe da psicologia, porque eles não são da área. É nosso dever avaliar a demanda, escutar o que aquela pessoa está dizendo, mas também escutar o que ela está tentando dizer. E nesse momento a gente pode ali, então estou compreendendo. Na verdade o que você quer é um relatório, na verdade o que você quer é uma entrevista, na verdade o que você quer é um acolhimento. E aí você vai elaborar isso e colocar o registro do trabalho realizado. Então, entre em contato com a demanda e veja a necessidade de discutir com a equipe e avaliar melhor a demanda. E chegamos à conclusão de que, na verdade, o que estava sendo solicitado era isso. Né? Então, este processo de avaliação da demanda é obrigatório pelo CFP. A gente precisa esclarecer como foi esse processo de avaliação do que foi demandado a nós. E, por fim, a questão do acompanhamento, que, neste caso, a gente vai descrever a demanda apresentada pela ótica do profissional de psicologia, claro, com base naquilo que foi escutado pelo sujeito. Então, na hora que você for fazer o registro, né, você está lá no segundo atendimento, no terceiro atendimento com esse paciente, você está vendo a necessidade de acompanhar. Por quê? Qual o motivo desse acompanhamento? Verifico que esse paciente tem questões a serem trabalhadas, de repente com seu sentimento de culpabilização, de repente porque verifico fragilidade emocional referente à cirurgia, né, que vai ser realizada. Então, você vai elaborar, né, qual é a razão do acompanhamento psicológico pela sua ótica profissional. Tá bom? Próximo item acompanhantes. Precisamos informar, né, se o paciente estava com o acompanhante no momento do atendimento e qual o grau de parentesco. Né? É pai, é mãe, é filho, é irmão, é amigo, é vizinho? Ou precisamos informar se o paciente relata ter acompanhamento ou se recebe visitas e qual o grau de parentesco desses visitantes. Por que a gente precisa fazer isso? Porque isso é uma pista para a gente da rede de apoio desse sujeito. Nós sabemos que sujeitos que têm acompanhantes aqui no hospital, na grande maioria das vezes, de forma geral, estão mais assistidos, estão mais amparados, estão mais cuidados, né? Conseguem ter mais mediação com a equipe. Então, a gente precisa ficar atento se esse paciente tem acompanhante, sobretudo em casos de tentativa de suicídio. Né? Nesses casos é fundamental que, se essa pessoa não tiver com acompanhante, que a gente dialogue com a equipe e veja aí as possibilidades dessa pessoa seguir acompanhada. Certo? Então, é importante a gente destacar aqui, né? Descrever o acompanhante dá uma pista para a gente sobre a rede de apoio, mas, ao mesmo tempo, a gente atualizando sobre a questão dos acompanhantes, a gente não precisa ficar toda a evolução, todo o registro falando, esta pessoa possui uma mãe, um pai e uma irmã. Aí o outro atendimento, essa pessoa relata ter um pai, uma mãe e um irmão. Essa pessoa relata ter um pai, mãe e irmã. Não precisa repetir essa informação. Né? Exceto se acontecer algo muito grave aí, que modifica essa rede de apoio, de forma geral, as redes de apoio permanecem mais ou menos as mesmas. Se a pessoa possui um pai, ela vai continuar tendo esse pai, exceto se ele viajar ou se ele vir a falecer. Aí é uma informação nova que a gente tem que colocar. Mas se já foi relatada a rede de apoio anteriormente, então basta a gente saber se essa rede de apoio se faz presente por meio de acompanhantes e visitantes, certo? Isso muda se a pessoa tem acompanhante visitante. E isso tem uma certa mudança. Agora, a rede de apoio geralmente não. Este campo de acompanhantes pode ser alterado em caso de visitantes. Né? No caso da gente estar acompanhando uma visita,
se tratam de visitantes não acompanhantes, a gente muda esse campo, né? A gente tem autonomia para fazer isso. E também, em caso de pacientes de UTI, de público adulto, é possível suprimir esse campo, registrando somente quando houver acompanhante visitante. Eu queria deixar alguns pontos. Eu vi na evolução de vocês que em alguns momentos vocês suprimiram outros campos, como, por exemplo, suprimir o campo de motivo. Eu não entendi por que isso aconteceu, né? A questão do motivo é um campo obrigatório. A gente não pode suprimir ele, a não ser que tenha uma grande justificativa para isso, que precisa constar nesse registro. No caso de acompanhante, a gente suprime por quê? Bom, nós trabalhamos aqui nesse hospital, nós sabemos que o público adulto, nas UTIs, não tem acompanhante para público adulto na UTI. Então, não tem para que você ficar informações repetitivas no registro. Não tem acompanhante porque ele está na UTI. Não tem acompanhante porque ele está na UTI. Não precisa, né? Então, nesse caso específico de pacientes de TI tipo público adulto, a gente pode suprimir esse campo. Mas e no caso de ter um paciente que é de público adulto e que ele tem acompanhante na UTI? Por algum motivo, ele acabou conseguindo esse acompanhante excepcional. Aí sim, como é uma informação excepcional, aí vale a pena a gente registrar, né? Essa é a lei. É mais ou menos nesse sentido que a gente segue. Se a informação é óbvia, repetitiva, inalterada, não precisa constar. Mas se é uma informação que chama a nossa atenção, então tem que constar. Nossa, ele é público adulto e tem acompanhante, né? É importante saber por que razão se deu uma coisa como essa. Então, na UTI PED, a gente sabe que tem acompanhante. Precisa colocar acompanhante? Precisa. Nas internações, a gente sabe que tem acompanhante. Precisa colocar? Precisa. Tá bom? Síntese da nossa evolução. Aqui o campo mais complexo, eu diria. A síntese é o resumo do atendimento, do serviço psicológico realizado. Neste campo, existem alguns elementos que precisam constar. Primeiramente, exame psíquico. Precisamos saber se esse paciente estava presente ou ausente em momento de visita ao leito, o nível de consciência, se estava acordado ou desacordado, se estava comunicativo ou não comunicativo, ou em comunicação alternativa, se foi visualizado que estava orientado em tempo e espaço, ou se estava desorientado, confuso, se apresentou sinais de alucinação, se apresentou sinais de delírio, quando houver, né? Se as funções cognitivas estavam preservadas, né, ou não. E os afetos e sentidos apresentados. Então, às vezes, o paciente está em angústia, ansiedade, tranquilidade, ou não, pode estar alegria, né, tranquilidade, e assim sucessivamente, certo? O caso do exame psíquico é importante. Quando a gente vai falar de registro, primeira coisa sobre o exame psíquico. Quando estamos trabalhando com pacientes hospitalizados, espera-se, é muito comum que existam prejuízos nos níveis de consciência, de funções cognitivas. Então, nesses casos, a gente faz esse exame para saber se há esse prejuízo ou não, e também porque nos atendimentos futuros de acompanhamento, nós vamos também registrando a evolução, por isso que chama evolução, né? Porque a gente vai registrar a evolução desse paciente. Às vezes ele vai chegar com uma série de prejuízos nos campos de exame psíquico. Mas conforme os atendimentos vão acontecendo, a gente vai descobrindo praticamente em tempo real as mudanças ocorridas. Então, no caso dos acompanhamentos, a gente precisa fazer uma evolução que registre essa evolução, essas mudanças apresentadas. Então, quando a gente for falar de atendimento, de evolução, de acompanhamento, essas evoluções elas precisam ocorrer sob o registro das mudanças observadas. Não pode ficar acontecendo da gente registrar assim, paciente fragilizado, realiza escuta. Paciente fragilizado, realiza escuta. Paciente fragilizado, realiza escuta. Cadê a mudança?
Né? Para que está servindo a psicologia se a equipe, na hora que for ler essa evolução, vai ver que o paciente está fragilizado todos os dias, então não está servindo para nada. Né? Então, quando a gente for fazer uma evolução sobre acompanhamento psicológico, a gente precisa fazer uma evolução em comparação com o que aconteceu anteriormente. Então, neste dia, neste atendimento, verifico uma melhora no sentido da memória, na medida em que esse paciente consegue resgatar algumas memórias anteriormente, que ele não conseguia acessar anteriormente. Né? Percebo que nesse atendimento o paciente está conseguindo se comunicar, diferente do atendimento anterior, em que ele não estava comunicativo. Percebo melhoras, né, nas funções cognitivas. Percebo que neste atendimento o paciente apresentou-se lúcido e orientado, diferente do atendimento anterior. Então, quando a gente vai fazer as evoluções de acompanhamento, a gente precisa escrever registrando a evolução. E para fazer isso, nós precisamos ter essa noção de continuidade em relação aos atendimentos anteriores. Rede de apoio, já falei para vocês, né? É a composição da família, amigos, relacionamentos amorosos, igreja, colega de trabalho, comunidade, né? Se possui uma rede de apoio fragilizada ou se não possui uma rede de apoio. Então, isso a gente registra. Precisa ficar registrando todo o atendimento? Não. Por quê? Porque essa é uma informação pouco alterada. A não ser, essa é a regra, a não ser que haja alteração. Aí a gente precisa registrar. Né? Então, a pessoa tem colegas de trabalho. Será que em uma semana de hospitalização ela vai perder os colegas de trabalho? Será que ela vai perder o relacionamento amoroso? Não, então não precisa ficar, né, repetidamente registrando isso, como eu já disse anteriormente. Conteúdos de fala. Preencher de forma sucinta e geral os temas trabalhados com o sujeito, respeitando o sigilo e relatando somente o essencial para assegurar a conduta da equipe. 2 problemas que eu tenho verificado em relação aos conteúdos de fala. Muitas evoluções não estão colocando conteúdos de fala. Né? Isso está sendo suprimido. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma evolução mais vaga, que cai naquilo que eu já falei para vocês. Paciente estava fragilizado, realizei escuta. Paciente está fragilizado, realiza escuta. O que está sendo trabalhado? Né? Às vezes, num dia, ele está fragilizado por conta da família. Às vezes, ele está fragilizado por conta da saudade. Às vezes, ele está fragilizado por conta do animal de estimação. Às vezes, ele vai estar fragilizado por conta da relação com a equipe. São situações diferentes. Né? Então, se você só coloca que está fragilizado sem os conteúdos de fala, né, então isso acaba ficando muito vago. O psicólogo ou a equipe multi precisa saber minimamente quais são os conteúdos, o que está sendo importante, o que está aparecendo nos nossos atendimentos, de forma sucinta e geral, é claro, para não expor o paciente. Vamos focar um pouquinho mais nessa ideia de conteúdos de fala. Eu coloquei vários exemplos de conteúdos de fala no nosso documento, só que eu não quero que vocês se prendam aos exemplos que eu coloquei. Não precisa ser só os exemplos que eu coloquei. A gente pode nós mesmos criarmos formas de registrar esses conteúdos de fala. De que forma que eu coloquei os exemplos lá no documento? De que forma que eu construí esses exemplos? A partir desse passo a passo. Escuta do conteúdo, abstração, registro. Como é que eu faço esse processo para sair daquilo que o paciente falou e chegar numa coisa que pode, de fato, ser registrada porque está sucinto e não está expondo o outro? Então, vamos tentar pensar comigo, né, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Durante o atendimento, então eu estou lá atendendo um paciente que relata para mim que, uma paciente mulher, né? Meu filho nunca me perdoou por não ser uma boa mãe. Isso foi o que a paciente disse durante o atendimento. Como é que eu posso dizer que foi feito um registro demais, um relato demais? Quando você vai colocar lá, a paciente relatou que seu filho nunca a perdoou, por, abre aspas, por não ser uma boa mãe, SIC. Digo a ela para não se culpar. Quer dizer, vamos pensar lá no que a gente falou lá atrás, das perguntas que a gente deve fazer quando a gente vai fazer uma evolução.
Essa informação, colocar essa informação na evolução, de alguma maneira, está expondo a intimidade da paciente? No meu entendimento, sim. Esta informação contribui com a conduta da equipe multidisciplinar? Em quê? Né? A equipe de enfermagem, será que para a equipe de enfermagem é relevante saber que o filho nunca perdoou a mãe porque ela não era uma boa mãe? Para quê? Né? Às vezes precisa, mas precisa justificar para quê? Para que está lá? Por que está lá entre aspas? Né? Por que a gente precisa pegar a fala literal da paciente e colocar lá? Ah, João, de repente, porque a equipe precisa saber que o acompanhante, o filho dela, vai estar aqui na instituição e que isso pode gerar um conflito entre eles. Ótimo, mas não precisa entrar em tantos detalhes para chegar nesse ponto. A gente pode relatar lá, paciente, né, apresenta ali um conflito ligado ao filho, né, ou uma questão a ser trabalhada, né, precisa manter uma atenção uma atenção especial em relação a essa relação. Né? Você não precisa colocar dessa maneira literal. O que é um relato de menos? Já usei esse exemplo várias vezes aqui. Paciente está fragilizada, realiza escuta. Isso não diz nada da especificidade desse caso. Essa frase, ela está tão excessivamente genérica que ela poderia caber em qualquer evolução de qualquer paciente. Isso não dá nenhum recurso para a equipe multi, ou mesmo para a equipe de psicologia, dar uma continuidade nesse atendimento. Como é que é o relato adequado, então? Né? Do meu ponto de vista, aqui temos um exemplo. Paciente apresenta sentimento de culpa ligado à relação familiar. Se precisar colocar que é o filho, vá lá, a gente até pode discutir entre nós, né? Acho que nesse caso específico, eu acho que vale a pena colocar que o sentimento de culpa está ligado ao filho, né? Em alguns casos pede, mas pode ser que em outros casos não. A gente coloca de uma outra forma. Trabalho este sentimento. Ah, que legal. Então, o psicólogo, ele está trabalhando o sentimento de culpa, porque é uma coisa que aparece ali para ele trabalhar. Ah, então é este sentimento que ele está trabalhando, né? Totalmente diferente quando a gente fala, eu realizei a escuta. Mas a escuta do quê? Trabalhou o quê? Né? Então, vamos tentar pensar. Não, a gente não precisa ficar preso ao modelo que eu apresentei para vocês. Escutou o conteúdo do paciente, realizou a escuta? Beleza. Como é que a gente pode deixar esse conteúdo um pouco mais geral, um pouco mais abstrato? Né? Sair da fala literal para ir para uma fala mais geral. Então, você troca da frase, meu filho nunca me perdoou para não ser uma boa mãe, você passa para uma coisa mais abstrata que ela apresenta o sentimento de culpa em relação à família ou em relação ao filho. Aí sim é um conteúdo para ser registrado. Tá bom? Adiante, ainda no campo da síntese, o que mais que pode aparecer? Né? Discussão ou mediação de conflito, quando houver, não é sempre que tem. Se houve discussão com a equipe, é preciso que a gente registre que tipo de orientações ou temas foram trabalhados. Isso é muito importante, né? De aparecer. Muitas evoluções ainda não está aparecendo. Está aparecendo assim, discuto com a equipe. O que foi discutido? Mesmo esquema, né? Daquilo que foi discutido, a gente abstrai para fazer o registro. Então, de repente, discuto com a equipe sobre a importância de prestar sigilo em relação aos motivos que trouxeram a paciente ao hospital. Né? Aí não está nem exposto demais, não está sendo trazido literalmente o que foi trabalhado, mas dá para ter uma noção de que houve um trabalho e em qual direção. No caso de mediação de conflito, a mesma coisa. Apresentar que tipo de condutas foram adotadas para realizar a mediação e quais efeitos observados. Né? Então, estou dando um exemplo aqui de cabeça. Vocês, na hora de fazer a evolução, vocês vão fazer melhor, né? Vocês vão ter mais tempo para pensar. Mas às vezes você pode colocar lá. Discuto com a equipe sobre a importância de entender o momento que a paciente está vivendo. Né?
Os conteúdos dirigidos à equipe não devem ser pessoalizados, pois tem relação com o momento de dificuldade que a paciente está vivendo. Isso é um trabalho que a gente faz e aponta a direção do trabalho que foi realizado, para de repente o próximo psicólogo que for solicitado já ter uma noção de que esse conteúdo foi reforçado. Além disso, isso respalda a nossa conduta enquanto psicólogos. Certo? Para que depois, amanhã ou depois, se eventualmente a gente for chamado para prestar contas do nosso trabalho, vai estar lá. Olha, a equipe foi informada de que a equipe de psicologia estava trabalhando com esse paciente. A equipe foi trabalhada sobre qual era a melhor forma de acolher esse paciente. Né? Isso respalda a nossa conduta. Conteúdo de observação, quando houver. Então, interações com o ambiente e as demais pessoas presentes, expressões faciais ou corporais, reações, posturas, movimentos, gestos, comportamentos, sinais de desconforto, sinais de emoção, entre outros. Conteúdos que nós observemos por observação. É muito importante que vocês prestem atenção tanto nesses conteúdos de observação, quando há, e também no exame psíquico, que eu vou falar sobre a importância da observação do psicólogo nos nossos atendimentos mais à frente, tá bom? Mudanças observadas, aí em caso que eu já falei para vocês, né? Em casos de registros nos acompanhamentos. Então, quando você está acompanhando um paciente, é preciso registrar todas as mudanças observadas em relação aos atendimentos anteriores, né? Para dar notícias da evolução que esse paciente está tendo, do ponto de vista psicológico. E não registrar informações inalteradas que já foram registradas em evoluções anteriores, por exemplo, rede de apoio, como eu já falei para vocês. Condutas. Temos que registrar todas as nossas condutas realizadas com aquele paciente, né? Aqui eu fiz uma lista da boa parte das nossas condutas estão presentes nessa lista. Eventualmente vai ter uma conduta ali excepcional que você teve, porque o caso pedia, e aí vocês vão saber como registrar e como elaborar melhor para registrar. Então a gente não precisa, novamente, como eu já disse, se prender a essa lista. Só que é importante a gente prestar atenção em alguns pontos, né, dessa lista de condutas. Primeiro delas, retorno em momento oportuno. Por algum motivo não identificado, eu tenho percebido que vocês não estão colocando, algumas evoluções não estão contendo esse retorno em momento oportuno. Então, você vai até o paciente não estava disponível, nós temos que retornar esse paciente em um outro momento. Ah, mas eu estou com muitas demandas e coisa e tal. Tá, inclua esse paciente na sua rotina de demandas. Né? Ele vai contar como um dos pacientes que você está atendendo naquele dia. Reserve momento para fazer esse retorno. Eu não sei se por conta daquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Eu dei um exemplo, eu construí um exemplo fictício para vocês, né? E aí alguns de vocês pegaram esse exemplo e acharam que era para meio que fazer exatamente igual ao exemplo que eu estava dando. E aí por algum motivo vocês entenderam que não tinha que retornar, porque no exemplo que eu estava dando, o psicólogo não retornou. Então, foi um equívoco. Então, agora eu estou demarcando muito bem. Se vocês foram uma vez e não foi possível atendimento, é preciso fazer o retorno em momento oportuno. Certo? É preciso retornar. Não tem um número específico. Depende de quanto o caso vai demandar, né? Mas, de forma geral, a gente sabe que na nossa cultura aqui da equipe de psicologia, geralmente a gente tenta voltar pelo menos uma vez, né? Foi de manhã, não conseguiu fazer, retorna à tarde para ver se consegue fazer atendimento novamente, tá? Pelo menos uma vez eu acho que é razoável, certo? E também a questão da disponibilização do serviço de psicologia. Então, é o seguinte, às vezes você vai discutir com um paciente, não exatamente um retorno em momento oportuno, mas a disponibilização do serviço de psicologia. Então você fala, você não quer o atendimento, mas saiba que existe a possibilidade de você acionar a equipe de psicologia caso você queira futuramente que a equipe de psicologia esteja aqui para fazer o acolhimento.
Então, essa orientação é uma forma de disponibilizar o serviço de psicologia. Eu vi algumas evoluções em que está lá registrado: paciente estava dormindo em momento de visita ao leito. Deixe o serviço disponível. Para quem? Né? Aí eu vou conversar com vocês. Aí vocês falam: não, é que a paciente estava dormindo, mas ela deu uma acordadinha a hora que eu cheguei perto ali do leito e eu orientei ela para chamar o serviço de psicologia, como é que chama, coisa e tal, e depois fui embora. Ok, só que precisa ficar claro nas evoluções. Se você registrou que o paciente estava dormindo, entende-se que você não disponibilizou o serviço de psicologia, porque aquela pessoa não entrou em contato com você. Então, como que ela vai acionar o serviço de psicologia se eventualmente ela nem sabe como chamar ou eventualmente nem sabe que o serviço existe? Então, essa disponibilização do serviço de psicologia significa esse momento que você orienta o paciente a como e quando chamar. Ou ainda, você pode falar assim: ah, não, mas eu conversei com a equipe. Ah, então tá bom, mas tem que registrar lá. Deixa o serviço disponível para a equipe do setor acionar a equipe de psicologia num outro momento em que o paciente se sentir mais à vontade para falar, por exemplo. Então tem que constar. Tá bom? Encaminhamentos. Quando houver, né, a gente encaminha ou para o psicólogo de referência, ou para alguma equipe, né, ou para a psicologia do SESMIT, no caso de colaboradores, espaço de acolhimento da mulher em caso de violência contra a mulher, SAI CTA em caso de suspeitas de infecção, HIV, ou para rede de atenção psicossocial, ou aos demais serviços da rede do Sistema Único de Saúde. Lembrando, encaminhamentos são um item obrigatório que o CFP coloca. Quando houver, né? Quando houver, a gente coloca esses encaminhamentos, mas tem que colocar. Demais informações. Aqui são informações que podem constar dependendo do psicólogo avaliar a pertinência e a relevância dessas informações. Primeiro, setting e ambiência. Então, a gente está falando do local de atendimento, quando não for em leito. Se houve condições de sigilo prejudicadas, se houve interrupções do atendimento, se houve ruídos, entre outras, né? Então, foi pertinente, né? De repente, o ruído estava alto demais, você não conseguiu fazer o atendimento, você teve que encerrar. Isso é importante, porque a equipe quer saber por que o atendimento parou, por que o atendimento não foi até o final. Nesse caso é importante. Agora, não é qualquer situação que a gente coloca, né, informações com relação a isso, né? Somente quando for relevante. Então, local de atendimento. Por exemplo, paciente em tentativa de evasão. Você foi realizar esse atendimento lá na calçada do hospital. Essa informação é importante? Ela é importante. Por quê? Porque quando a gente lê um registro de que o paciente estava tentando evadir e que ele já estava na calçada do hospital, a gente tem uma dimensão da urgência. Esse paciente já estava praticamente indo embora. Então, isso dá uma pista para a gente de que momento da evasão esse paciente estava. Então, nesse caso, é relevante. Agora, por algum motivo não identificado, voltou a ideia de local. Não está lá no nosso modelo único de evolução, eu não coloquei um espaço para o local. Por que voltou? Aí fica lá no local, né? Local de atendimento. Realize visita beira-leito. Realize visita beira-leito. Realize visita beira-leito. Né? Todas as evoluções contendo essa informação. Realize visita beira-leito. Para quê? Qual a relevância dessa informação? Ora, se não houve uma informação de que esse paciente foi atendido no corredor, na calçada do hospital, na lanchonete, se não tem essa informação, pressupõe-se que ele foi atendido no leito, né? Então, local de atendimento somente quando for relevante. Outra coisa, eu vou voltar um pouquinho que eu esqueci de falar uma coisa sobre o exame psíquico, né? Muitas vezes os psicólogos estão fazendo o exame psíquico dos acompanhantes. Para que fazer o exame psíquico dos acompanhantes? Se o paciente está hospitalizado, espera-se que tenham prejuízos do ponto de vista psíquico.
É possível encontrar. Agora, se o acompanhante está vindo de fora, né? Para que dizer que o acompanhante está com um nível de consciência, né, que ele está acordado ou que ele está se comunicando? Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio, dado que o paciente está dado que o acompanhante está vindo de fora do hospital e não sofreu nenhum prejuízo ou nenhum acidente. Então, a gente pode não fazer o exame psíquico dos acompanhantes, exceto quando precisa, né? Então, você está percebendo que aquele acompanhante, de repente, estava desorientado, estava confuso. Às vezes, o acompanhante está apresentando sinal de alucinação. Às vezes, o acompanhante está com a comunicação prejudicada. Neste caso, como é algo que chama a nossa atenção, como é algo excepcional, aí cabe o registro. Mas, do contrário, não precisa fazer um exame psíquico de uma pessoa que espera-se esteja com as suas funções psíquicas preservadas. Se não há justificativa, não é necessário. Voltando às demais informações. Mais informações sobre o exame psíquico dos pacientes. Eventualmente, vai ser importante a gente colocar a fisionomia, as vestimentas, as condições de higiene. Agora, muito cuidado com essas informações. Muito cuidado. Por quê? Porque essas informações, elas precisam ser pertinentes e relevantes. Porque a gente pode correr o risco de fazer um julgamento, né, da fisionomia daquela pessoa. Em que momentos essa informação é pertinente? Por exemplo, eu me lembro de uma situação em que foi solicitada uma visita humanizada para um paciente. A psicóloga chegou no leito e o paciente não estava com as roupas, porque tinha acabado de sair do centro cirúrgico. O paciente não estava em plenas condições de higiene, porque eventualmente está lá, né, com sangue na roupa ou uma outra coisa nesse sentido. Neste caso, faz sentido a gente avaliar a fisionomia, a vestimenta. Por quê? Porque está interferindo na nossa conduta. Do contrário, não é relevante. Não é relevante a gente, por exemplo, julgar as roupas do paciente, julgar. Se não está interferindo na nossa conduta, isto não cabe a nós, sobretudo porque a gente sabe que o psicólogo não trabalha com julgamento ou juízo de valor, tá bom? Então, muito cuidado com a pertinência desses itens. E, por fim, as informações socioculturais. Valores culturais, religiosos, familiares, idioma, já aconteceu com a gente de atender pacientes que falavam outro idioma, questão da vulnerabilidade social, conflitos culturais, discriminação, tabus, estigmas. Então, às vezes a pessoa vai lá falar, por exemplo, que está sofrendo preconceito ou como que isso afeta a sua saúde mental. Então, é importante constar. Houve uma situação recente em que, por exemplo, a equipe viu uma coisa sendo dita pelo paciente, uma coisa que causou um certo horror na equipe, causou uma preocupação exacerbada na equipe. A equipe achou que era um caso, inclusive, de transtorno mental. Mas quando foi se avaliar, quando a psicologia entrou em contato com esse paciente, começou a escutar esse paciente, foi percebido que isso era um valor sociocultural, que aquilo era completamente natural na cultura e no local em que esse paciente adivinha. Então, nesse caso, foi pertinente colocar lá questões que são de ordem socioculturais desse paciente, para fazer essa análise de saúde mental. Por fim, estamos entrando no último ponto da nossa discussão: a importância do registro de visita em leito com paciente ausente ou sem comunicação. Mais do que nunca, o nosso hospital nos tem mostrado, nos tem escancarado sobre a importância de fazer esse registro. Muitas vezes, a equipe de psicologia não considera visitas em leito, em que não houve comunicação, um atendimento propriamente dito. Porque nós, psicólogos, temos a tendência de achar que só há trabalho psicológico quando há processo de fala e escuta, né? Seja por fala e escuta ou por comunicação alternativa. Além disso, há um receio por parte do psicólogo ou da psicóloga de estar induzindo a equipe multiprofissional a um erro,
né? Por estar fazendo registro de atendimentos que não estão ocorrendo de fato e que não estariam trazendo nenhum benefício. Ou seja, eu sou psicólogo, eu fui acionado para fazer o acolhimento de uma paciente ali numa situação de muita vulnerabilidade emocional. Cheguei lá, não encontrei a paciente. Então, muitas vezes o psicólogo tem medo, tem receio de fazer um registro de atendimento, né, de registrar que ela foi até o leito e não encontrou a paciente, com medo da equipe falar, tem registro da psicóloga, então ela está sendo acompanhada. Não, né? Não é bem assim. Primeiro, porque a equipe vai ler esse registro e vai ver, né, que o atendimento não aconteceu. Mas, segundo, por alguns outros pontos, né? São eles, primeiro, humanização. Então, muitas vezes, tem pacientes que não estão comunicativos, né? O paciente está em coma, por exemplo. O que a equipe faz diante de um paciente em coma? A gente ignora, a gente finge que não existe, a gente finge que esse paciente não tem trabalho para ser feito, por exemplo. Não, né? Até por uma questão de humanização, a gente precisa reconhecer e validar que esse é um paciente nosso também, né? Além disso, tem o respaldo profissional, no sentido de que a equipe vai estar ciente da existência daquele paciente e tentando acolher esse paciente, mesmo quando não consegue. Então, isso respalda que nós fizemos um trabalho. Nós vamos ver isso mais adiante. Além disso, e aí é o ponto que eu queria chegar com vocês, o psicólogo não trabalha só com a fala e a escuta. O psicólogo trabalha também com a observação. A observação é um procedimento técnico-científico do psicólogo. Nós fazemos exame psíquico, nós monitoramos a fisionomia do paciente, a consciência, a comunicação e as demais funções cognitivas. E isso nós fazemos pelo exame, nós fazemos pela observação. Portanto, é fundamental, né? E o hospital não tem deixado a gente esquecer disso. É fundamental que o psicólogo faça o registro de todas as tentativas de atendimento em que não houve comunicação com o paciente por qualquer motivo. Seja porque ele não estava em leito, seja por ele estar em coma, seja porque ele não conseguiu responder, não importa. Se nós fomos até o leito e tentamos um atendimento com aquele paciente, é fundamental fazer o registro. Além disso, é fundamental, principalmente para quem está na UTI, gente, mas não só, reservar tempo na rotina para visitar o leito de pacientes que se apresentam em condições improváveis de atendimento, com comunicação, desacordados, por exemplo. Então eu já sei, esse paciente está em coma, então eu não vou nem passar lá. É importante passar. Por quê? Porque as funções cognitivas se alteram com o tempo. Às vezes ele está desacordado, mas no outro dia você vai encontrar ele acordado. E no outro dia você vai encontrar ele comunicativo. E mesmo que você não encontre, é fundamental que você vá, que você comprove que você está indo lá ver, que você está indo lá fazer o exame, né? Então, vamos falar disso de forma mais aprofundada, para a gente ver como a observação e o registro desses atendimentos fazem diferença, né? Fazem sim diferença quando estamos falando de pacientes ausentes ou sem comunicação. Então, vamos comparar. Visitas em leitos sem registro. O que a equipe pensa? Primeiro, a equipe abre o sistema e vê que não tem registro de atendimento com o paciente e a psicologia não está nem sabendo desse caso, não está nem sabendo da existência desse paciente. Então, houve falha na comunicação. Quando o psicólogo faz uma visita em leito, né, e o paciente está ausente ou sem comunicação, e ele faz o registro, a hora que a equipe entrar no sistema, ela vai perceber que a equipe de psicologia está recebendo e abraçando essa demanda, está abraçando esse paciente, está mostrando que aquele caso agora faz parte da ciência e da responsabilidade da equipe de psicologia, que dará os andamentos necessários. Então, tentativa de suicídio. A equipe solicitou, o psicólogo foi lá, não conseguiu fazer o atendimento, mas registrou que fez o atendimento. O psicólogo está dizendo para toda a equipe,
Ei, eu tô sabendo que tá tendo um paciente com tentativa de suicídio. Vou passar para a equipe, nós estamos cientes, esse caso é nosso, é nossa responsabilidade. 2, visita em leito sem registro. A equipe pensa, a psicologia não está indo nem atender, o paciente está abandonado, né? Abre lá o sistema, o paciente está há meses no hospital, psicologia não registrou nada, né? Então, a psicologia não está nem aí para esse paciente. Quando o psicólogo faz registro, ele demonstra para a equipe o seu compromisso, a sua prestatividade, a sua consideração pela humanidade daquele paciente. E isso é percebido tanto pela equipe quanto também pela família. Nossa, o meu paciente ele não está se comunicando, mas o psicólogo veio aqui para falar com ele. Bom dia, seu fulano, né? Eu já atendi um caso de uma familiar que dizia da reação que o paciente tinha quando ele recebia o bom dia do médico, por exemplo. Se não tem registro, o que a equipe entende? Que se aquele paciente sumir, a equipe de psicologia não vai nem ficar sabendo. Realidade, quando a equipe de psicologia registra, ela está mostrando que ela está atenta à movimentação daquele paciente e está notificando a ausência dele, pelo menos naquele momento do atendimento. Quando a equipe de psicologia não faz registro, a equipe entende que ela está trabalhando com aquele paciente sem monitoramento, a partir da sua avaliação própria das condições de cuidado. Então, se tá bom ou se não tá o atendimento daquele paciente, o que importa é o que eu acho, porque ninguém está aqui para ver o que eu estou fazendo, então só basta o meu critério. Mas quando a equipe de psicologia faz a visita em leito e registra, ela está monitorando a fisionomia, as vestimentas, as condições de higiene e do leito, sendo um agente a mais no combate de práticas de descaso e maus tratos. Quantas vezes a gente foi fazer um atendimento de um paciente que não tinha comunicação, não tinha movimentação, e a gente pediu para a equipe ajeitar aquele paciente no leito, por exemplo? Isso é nada? Não, isso é alguma coisa, é uma coisa muito importante. 5, quando o psicólogo vai, né, até o leito e não registra, a equipe entende, o psicólogo só veio aqui e foi embora, não atendeu, não fez mais nada. Quando o psicólogo registra, ele mostra que ele está avaliando as possibilidades de um retorno em outro momento, indicando para a equipe a continuidade de um acompanhamento psicológico. Então, às vezes, você colocou lá, né? Realiza o visita em leito, o paciente estava indisponível, retorna em outro momento. Né? Então, você não só chegou lá e foi embora, você está organizando uma proposta de atendimento. 6. Se a visita em leito não tem registro, o paciente está sendo tratado que nem objeto, ninguém dá nem bom dia para ele. Né? Mas se a equipe registra, se a equipe de psicologia registra, a equipe multi entende que aquele psicólogo está se apresentando, como eu disse, dando o bom dia, mas não é um mero bom dia. Aquele bom dia também é uma avaliação da capacidade de comunicação, considerando também a humanidade daquela pessoa. Ela reage quando eu dou bom dia? Ela se comunica? Ela se movimenta? 7. Quando não há registro, a equipe entende que o paciente muitas vezes está consciente e reagindo, mas a equipe de psicologia não está atenta a isso. Quando o psicólogo vai lá e registra, ele também está registrando que ele está observando se aquela pessoa apresenta reações e os indícios de seu nível de consciência. Então, como eu acabei de dizer, às vezes você vai dar um bom dia, você vai perceber que aquela pessoa vai reagir. Então, isso dá uma pista para a gente de nível de consciência. Né? Então, aquela pessoa pode estar não comunicando, mas ela está reagindo. E isso precisa ser registrado. Se não há registro, a equipe entende que o psicólogo está à mercê, ele está dependente do relato de terceiros, seja a família ou a equipe, sobre a possibilidade do atendimento. Então a equipe precisa ficar informando, agora ele acordou, agora ele está se comunicando. Se a equipe de psicologia faz essas visitas e registra, ela está também monitorando e registrando a evolução das funções cognitivas, então ela não fica dependente desse relato. Claro que a gente sempre vai escutar
o que a equipe e família tem a dizer, mas a gente não depende só dessa fala. Se não há registro, a equipe multi entende que a psicologia só se preocupa com o paciente, ignorando os acompanhantes. Quando o psicólogo vai em leito e registra, ele também está avaliando a rede de apoio, registrando se aquela pessoa tem recebido acompanhamento de familiares ou entes queridos. E por fim, se o psicólogo realiza a visita em leito e não registra, muitas vezes isso levanta suspeitas da equipe. Ué, mas quem que é essa pessoa? O que ela veio fazer aqui nesse leito do paciente? Né? Mas quando o psicólogo visita o leito e faz o registro, ele também está registrando a sua conduta, tendo respaldo da sua atuação e também ajudando a desfazer as fantasias e desconfianças da equipe. Ah, era o psicólogo. Ah, ele veio aqui para ver se o paciente estava acordado. Ah, entendi. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro sobre a importância fundamental dos registros de visita em leito, mesmo quando o paciente se mostra ausente e sem comunicação. Tá bom? Por hoje é só. Nós seguimos aí conversando sobre as evoluções, certo? Mas espero que essa capacitação tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre esse registro que está tão presente no nosso dia a dia, como fazê-lo, a sua importância, né? E no mês que vem a gente volta a conversar então sobre um assunto que tem a ver com esse e até complementar de certa forma, que são os documentos escritos pelo psicólogo e pela psicóloga. Como fazer? Tá bom? Por hoje é só. Respondam o formulário e até a próxima. Tchau, tchau.